deixar a tua vida. Então tá, olá você, boa noite. Estamos de volta aqui, programa Confraria, na minha, na tua, na nossa Rádio Equipe 87.9 FM, hein? Uma grande alegria estar aqui hoje, terça-feira, 9 de maio de 2022. Programa Confraria, que é apresentado por mim, Gervásio Santana, tendo lá na técnica ele, Vinícius Freitas, mas nós estamos no Espaço Cultura, né? Esse é o espaço do Espaço Cultura, tá? Elas estão com a gente aqui. Quem é elas? Quem estão elas? Quem são elas? Nós estamos em 2023. Tu falou 2022, né? 22? Correção da olha o ato falho aí, hein? Para ver se estou atento. O que será que aconteceu em 9 de maio de 2022? Não me lembro. Mas é 23 mesmo, hein? Tá certo. Vamos corrigir o prumo aí. Tá aqui Kate Inês com a gente. Boa noite, Kate Inês, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A Marília Fogaça também está conosco, para quem já está acompanhando pela live, ó, tem live passando pelo Facebook agora, ao vivo aí, hein, para todo o Brasil, todo mundo está conosco aqui, tem convidados, está aqui com a gente o Homero Zandonai e a Rosa Maria Zandonai. Boa noite, Homero. Boa noite. Boa noite, Rosa. É um prazer. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos contar. Prazer é nosso. Nós vamos contar uma história aí de trabalho, viu? De muitos anos de trabalho, dá para chamar de trabalho artístico, de arte final, de produção de artes, viu? O Homerinho já em seguida e a Rosa vão contar pra gente a história de trabalho, a história de vida deles, de como que uma menina paulista veio de São Paulo, se apaixonou aqui por um gaúcho, não voltou mais embora, ficou aqui, né, Rosa? Nós vamos contar isso aí ao vivo daqui um pouquinho. O saldo já 3 filhos. 3 filhos, ó. Neto já tem? Não. Não, mas daqui um pouco terá. Então, telefone do ouvinte 998929848 e você pode seguir a gente aí, né, pela rede social para você acompanhar o Espaço Cultura, acompanhar o programa Confraria. Lembrando que nós temos o apoio cultural da Colombo Crédito, que tem o crédito ideal para você, empréstimo consignado, INSS e empréstimo pessoal sem avalista com as melhores taxas do mercado. Colombo Crédito, ali na rua Rodrigues de Figueiredo, 29, em frente à Praça General Freitas. Chame no WhatsApp 985-572120. Colombo Crédito, a sua loja especializada em crédito. Também temos o apoio da Oral Sim, que é a clínica mais indicada do Brasil e pode recuperar o seu sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação no 994-34-5322. A Oral Sim está localizada em Esteio, na rua Fernando Ferrari, 1172. Agende já a sua avaliação. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Kate e Marília, vamos dar boas-vindas para um novo apoiador? Claro, Sim. Até quem acompanha a gente nas redes sociais já está sabendo da novidade, né, do nosso novo apoiador, mas aqui ao vivo também, por favor, vamos saudar. É isso aí, quero mandar um abraço para o empresário Tobias, que é o empresário da empresa Greenvat Renováveis, que é uma empresa que trabalha com energia limpa, instalando painéis solares nos telhados das casas, né, para a gente fazer economia com a energia elétrica, porque você sabe, a conta de luz tem vindo cada vez mais alta, e aí é importante quando chega num determinado patamar financeiro a sua conta de luz, está na hora de pensar em fazer economia e instalar os painéis solares da Greenvat Renováveis. Eles vão estar conosco aqui para mais um bate-papo numa das próximas semanas, e sejam muito bem-vindos. Greenvat Renováveis, apoiador também do programa Confraria. Tio Bira já está preparando ali com a parte técnica a propaganda, os 30 segundos de propaganda do apoio cultural, né? E assim que nós tivermos o texto que a empresa quer que a gente divulgue, nós também estaremos divulgando aqui no programa Confraria e no Espaço Cultura. Mas sejam muito bem-vindos. É isso, né? Vamos bater papo, Kate? Vamos bater papo, Mari? Sim. Então, tudo a com Mari vocês. disse que já está cheia de perguntas. Não, foi muito engraçado. Eu só tenho uma gracinha, como sempre, né? Tava lendo lá a sua história, né? Que é um artista e que já imprimiu muitas... Olha só, né? Podem rir de mim. Muita história em tecidos. E eu, Chaves, parei e pensei assim... Nossa, ele escreveu em tecidos. Fez livros em tecidos. Eu cheguei aqui, tava lendo ali, falei pro Gervásio, ele não quis mais nada de ir, né? Pérolas de Marília. Mas eu entendo a história em si, a questão de quantas impressões o senhor já fez, né? Desde 78, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso.
Começou praticamente. Escolas, propagandas políticas. Vamos apresentar primeiro quem está aqui com a gente. Quem é esse casal? Quem é? Então, Homero Zandonai Júnior, Sim. isso, e a dona Rosa Maria Zandonai. Zandonai. Para complicar. Primas. Primos. Primas. Tem uma história aí já bem longa, né? 40 anos. 40 anos fez agora em dezembro, né? 40 anos. Parabéns. Que eu vim aqui para conhecer os parentes, que eu nasci e me criei em São Paulo. Mas aí vim conhecer os parentes que eu não conhecia ainda e já ficou como se fala assim, um cliquezinho no ar, né? Ele é modesto. Dá um abraço pra você. E aí começou a nossa história, né? Depois de 4 anos casamos. E aí, 2 anos depois de casado veio o primeiro filho. Depois de 1 ano e meio veio o segundo. E logo em seguida. E depois de 1 ano e meio veio o terceiro. Mas E quando a senhora conheceu ele já trabalhava no ramo da já serigrafia? trabalhava. Ele Então- foi pioneiro em Sapucaí, né? Ele era conhecido como serigrafia aqui em Sapucaí. Não tinha outro assim, né, na época que a gente sabia. Ele é a referência, né? E ainda faz Em serigrafia. Eu parei assim, quando a serigrafia. Posso só voltar um pouquinho? Claro. Eu ia né? perguntar, tá. antes disso já, a sua família, ela tem história na serigrafia? Não, nada a ver. Eu estudei no Schmidt, em São Leopoldo, na época, de um curso de serigrafia. O que é isso? Não quero saber isso. Que nome Não, estranho. nunca quis. Aí saí de Schmidt, passou anos. O meu primo já trabalhava com isso em Porto Alegre há muitos anos, com fábrica de bolso, então era outro sistema. E eu trabalhava em Porto Alegre na Prograf como arte finalista. Era extinto Prograf, era desenhos e fatolitos. Né? De um senhor conhecido, que era de Sapucaia também, o senhor Franciszek Nemsik, falecido tcheco, conhecido, era do Lions. Então, ele vivia desenhando no clube, que a gente ia para nas reuniões dançantes na época, e a gente deitava no chão uns cartazes emendados de 4x4, e naquela época era uma galera, era o Nando, Fernando Rodrigues, era o Jair, era um monte. Então nós desenhávamos, ampliávamos desenhos pequenininhos para 4x4. E ele me viu desenhando. E ele dizia, ele falava meio pesado, assim, de Meirinho, tu vai trabalhar comigo um dia, em Porto Alegre. Foi quando eu comecei em 73 a aprender arte final, que eu fazia desenhos de a olho, desenhar proporção, né? Só observando. Figura, isso. E aí foi quando eu comecei até 77, quando a firma já estava ficando extinta, e eu aprendi como arte finalista. Aí tudo com medida. Era rótulos para Pelotas, onde os rótulos, aquelas 18 quilos, enlatados. Era tudo diferente. Aí eu aprendi. Aí, como a firma estava difícil, eu ia lá para o meu primo esse, que era minha madrinha, irmã dos nossos pais, e ela disse assim, ô Merinho, por que tu não monta uma serigrafia? Ah, mas como, tia? Não, o Fernando vai lá contigo e vocês botam em Sapucaia, começa. E aquilo era complicado, né? No começo não era fácil. Não era. Né? E foi quando eu ia lá só para ajudar a dobrar a camiseta. Na época que os argentinos vinham para cá, os turistas, então, um argentino que morava ali perto da Rio, aquelas praças que tem ali, ele fazia assim na faixa de 25 mil camisas. Uau. Tudo com motivos, assim, para os olhos, assim, o que eles viam, né, os rios. Então, 25 mil camisetas para dobrar. Então, só dobrando já cansaram. Meu Deus. Foi quando nós começamos. Haja abraço. Aí eu comecei. Mas comecei mais com arte final. Naquela época, aí esse é um detalhezinho que ser pioneiro ou não, acho que se tivesse. Quem tinha em Sapucaia, até me chamaram uma vez que como eu fazia arte final, e as firmas que queriam botar um logotipo não tinha, eram letras prontas, eu fazia os desenhos, ia para as clicherias, aí vinha o clichê já prontinho para eles estampar. E na época, quem precisou de mim eram os irmãos Meirelles. Tinha um fábrica de futebol onde é um mercado aí no Primor Grande. Pode falar, não sei. Era nacional, agora é do grupo, né? É isso? É isso. Era a fábrica de bolas, de futebol. Eles imprimiram nos gomos a propaganda deles, irmãos Meirelles. E eles já utilizavam serigrafia mais interna. E eu vim e comecei a fazer. Eu não tinha nada para fazer, era difícil sair da firma, e eu tinha que desenhar.
comecei na minha peça, lá no fundo de casa, no cantinho, lá de 6x4. E ali desenhava, foi um bom tempo, até a serigrafia engrenar. E esses desenhos, assim, até vou perguntar aqui uma curiosidade. Os desenhos, por exemplo, as logos que as empresas pediam para o senhor, já vinha assim, elas já davam um modelo ou o senhor que... É que nem médico, eu sempre fui assim, tu tem que tirar o máximo do cliente. Não pode eu querer impor a minha ideia para ele. Sim. Eu tenho que trabalhar o que ele gostaria, porque ele tem a vontade, a pessoa quer, né? Então, como é que gostaria? Então, aí eu começava a trabalhar, fazia esboços, aí apresentava um. Eu sempre fazia apresentar uma ideia bem feita, que tu fazia 3... eu gostei mais dessa, mas com aquele jeito da outra. Aí faz tudo de novo e junta num. E assim ia modificando. Então, conversava bastante, filtrava bem, aí fazia tudo, os layouts que a gente chamava, tudo feito com guache, com pincel, com tinta, desenhava, fazia tudo certinho como ia ser. Ele aprovava, todo aprovava, né, Maria, aí depois fazia tudo isso ali em preto e branco, tudo no pincel. Também, tinha que desenhar letrinhas, as letras, na época se colocava as letras 7, um mecanorme, letras transferíveis. Os transfers. E na época os linotipos também que se usavam. Então assim, comecei. Aí veio um serviço na época do Tibetos, falecido, querido, Tibetos, né? Fazia coisas para ele lá, então amanhecia. Tibetos é daquela, é da loja? Isso, Tibetos, Carlos Roberto Negro. E essa loja teve até pouco tempo atrás, Tem, né? tem isso. É na frente da praça, né? Hoje. Isso é uma coisa Tem roupas muito bonitas. exatamente. Mas é um serviço, eu vejo como um dom, assim, porque tem uma criatividade, tem uma sensibilidade para entender o que o cliente quer, né? Enfim, é um conjunto de coisas que o senhor precisava ali para desenvolver o seu trabalho. Como hoje no computador, vamos supor, na época tu tinha esse dom de fazer. Aí tinha outras pessoas que quando veio o computador, aí tu usava o computador, não precisava desenhar, tentar o dom da mão, mas fazia no computador. Mas na época eu tinha que fazer isso. Se tu errasse todo aquele trabalho, não tinha mais ou menos, tu fazia colorido. Aí, não, quero modificar esse detalhe, tinha que ter tudo de novo. Um papel manteiga, por cima, vegetal, tudo apresentado, né? Eu tinha que levar as artes depois para São Leopoldo, para o rapaz passar no Foto-Roma? no fotolito, Tá ainda. Lá ainda. Tá, bem na esquina da Será que o pessoal que está nos assistindo sabe o que é fotolito, Rondamar? Isso que até dá para explicar um pouquinho, né? Eu não sei. Por exemplo, hoje a gente chega aqui, vamos fazer um fotolito lá para serigrafia, uma serigrafia, vamos supor. E a gente chama costumeiramente fotolito um papel poliéster que tirou na laser, né? Mas não, o fotolito é um filme fotográfico, digamos a Kodak. Então aquilo fica uma peça escura, como era feito nos fotolitos, vermelho, só com vermelho. Então você pegava, tinha uma máquina Gevert, que era a máquina de fotografar, botava essa arte já definida em preto e branco embaixo e reproduzia em cima a imagem do tamanho que quisesse. Aí botava um filme com a camada para baixo, filme virgem, fechava a tampa, dava um vácuo, aí ele fotografava, aí ia revelar. Botava no filme, né, botava ele revelar, porque tivesse um ponto, botava no acético, né, para estancar. Aí ele ficava assim, ó, o que tinha na arte ficava preto no filme e o resto fica transparente. Esse era o fotolito, feito por filme. Para o pessoal entender, é muito parecido com a lâmina de raio-x, né? Isso, vamos supor, para ter uma ideia, assim. Nossa, bem difícil de manusear. Não, porque o pessoal é tudo especializado, porque se tivesse ali um pouquinho, assim, de segundos, ele passava do ponto preteado, perdia o filme todo. Sim, e é caríssimo esse filme, né? Gevert, Kodak, né? E eu, como eu trabalhava lá, eu fazia arte, então não era muita coisa que precisava, então eu aprendi também, porque eu ia lá fazer os fotolitos também para poder facilitar até para os profissionais, né? Porque hoje a geração mais nova pensa em fazer uma arte, até no celular, às vezes eu vejo as gurias aqui, a Kate mexe no celular, faz uma arte bonita, prepara, bota a letra para cima, o desenho para baixo. É tão fácil fazer com os aplicativos hoje, no computador, o CorelDRAW, o Photoshop e outras tecnologias. Eu, quando comecei a trabalhar na Casa Primavera, em 89,
e logo fui ajudar no escritório ali com Ademar Crick, com Guinter Sócio, Maria Luísa, Dona Lone, enfim, a família toda ali. Eles tinham uma agência de propaganda de São Leopoldo na época, depois foi Porto Alegre, que era encarregada de gravar os fotolitos para poder preparar as artes, que ia para o jornal, para o Vale dos Sinos, para 0 Hora. Que trabalhamos, Homero, e aprovar aquele negócio, tudo tinha que vir com papel manteiga por cima, e essa aqui é a primeira versão, essa aqui é a segunda, tudo feito no braço, e hoje parece tão fácil, claro que tem que saber fazer, né? Mas aí a nossa intenção do Espaço Cultura e do programa Confraria em trazer o Homerinho e a Rosa Maria aqui é justamente para que a gente possa falar um pouco da nossa história, porque fazer propaganda nunca foi uma tarefa fácil, mas no começo foi mais difícil ainda, né? Até um detalhe da primavera, bom, família, eu era pequeno, passava ali para ir no voo, passava ali e levava um pote de chimia de uva. A família toda, os secos molhados, aquilo era lindo, era gostoso, né? Exatamente. Eu via a Lone no dia caminhando, fazendo as caminhadas dela lá no Guinter. E eu fazia para eles os táxis, né? Sempre os táxis fazendo propaganda nas portas. Então eu fazia ou em imantado, que eles imantavam, tiravam, botavam na porta para não precisar ficar com ela, se quisesse viajar, não quisesse a propaganda, tiravam. E eu fazia em serigrafia e em recorte, todos aqueles adesivos que eram para os táxis. Chegava, ele só dava autorização, e chegava lá, eu quero assim. Eu desenhava todo ele no tamanho e colocava nos táxis. Mesma coisa que eu tinha o plotter também, fazia essa parte de plotter. Né? E a serigrafia, o detalhe do passado para hoje é que quando se ia fazer naquela época, só para você ter uma ideia, quando você tinha que gravar a tela... Isso que eu ia perguntar, você tem a foto que a gente postou nas redes sociais, é com umas telas. Aquelas, tinha umas telas serigráficas, gravadas já. Ali, só para explicar, a tela é uma moldura de madeira, esticada nela uns fios de nylon, vamos dizer um nylon, tem outros, mas o nylon esticado em formas de cruzadas, sempre em cruz, tantos fios por centímetro quadrado, aquele super fino, super resistente e é bem lisinho. Se tu quiser, assim, quanto mais fios, 1 centímetro quadrado tiver entrelaçado ali, cruzados, é para mais definição. Quanto menos, passa mais tinta, coisas do tecido, essas coisas assim. Então aquilo é a tela montada. E essa tela já vinha pronta ou você? Era virgem, a gente era virgem, nem sei nada. Tinha que gravar. É uma Sim, emulsão. mas eu digo, essa moldura, vocês que ainda tinham que montar. Na época sim, na época sim. Isso tinha na época, eram umas cordinhas, percevejo, grampo. Na época, tudo, até as firmas começarem a fazer e darem prontas, né? Não, era mesmo. Desgravar. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para o pessoal mais novo que não, de repente, está flutuando o que nós estamos falando. Sim. Imagine o programa Confraria, o Espaço Cultura. Digamos, eu vou dar um exemplo prático para te explicar na prática. Digamos que a gente quisesse fazer uma camiseta, que era o caso do teu trabalho. Escrito lá, Espaço Cultura, Programa Confraria. Como fazer isso em serigrafia? Tá, aí vocês me dão o que vocês querem, eu quero desse tamanho, quero essa fonte, me dá a arte pronta, digamos, né? Que vocês tenham arte, digamos, né? É essa aqui que nós queremos. Eu vou transformar ela, tirar uma cópia de poliéster, vamos supor, do tamanho que vocês queiram na camisa. Aí eu pego esta tela, essa moldura que eu falei, que é virgem, aí eu pego a emulsão, que é um produto já pronto, é uma pasta, especial para tecido, e tem para vinílicas também, que até vai solvente, mas eu só com tecido. Você mistura com sensibilizante, a 10% de sensibilizante para o restante da pasta, e aí você mistura ali, tudo em luz vermelho ou amarelo, tá? Para não sensibilizar também. Aí você pega, misturadinho, você passa com uma espátula de luz de acrílico, tem outras, e passa ali uniformemente, por dentro, por fora, até ficar bem lisinho. A última passada mudou por dentro, para ficar a camada por fora. Certo. Aí você deixa secar, quando ela estiver seca, você tem uma mesa de luz, onde a lâmpada de fotoflu, 1000 watts que tem lá, embaixo, aí tem o vidro, e entre o vidro e a tela entra o fotolito, prensado. Aí você prensa ali, dá vácuo, para ficar bem, não pode ficar nem uma frestinha entre o fotolito até o vidro. Aí liga a luz, deixa ali tipo 4, 5 minutos.
que acontece? Aí você desliga e vai revelar com água, só com água. Aí dá uns guichos de água devagarinho. O que acontece? Quando você olhar, aonde havia as letras, elas estavam em preta, né? Ela não passa luz ali. E aonde não tem letras, que é transparente, a luz passa. Então ela vai queimar essa emulsão. Queimar, que eu digo, vai revelar. Tipo como olhar num espelho, então, isso, aonde está as letras, não pegou luz, então ela vai sair com a água. Porque não afetou, né? A luz não afetou. Então vai sair, vai ficar tudo que você botou ali, um pontinho que seja, uma vírgula, um fio de cabelo. Você me contou a parte crítica. Gente, antes da mesa a vácuo, ele tinha que gravar isso tudo. E aí, olha, se eu fosse ler tudo que eu botei lá de cadernos e livros, tudo em cima, porque ele não tinha as mesas a vácuo. Não vendia ainda as mesas a vácuo para facilitar. Era no braço daí. Ele colocava o fotolito, colocava a tela em cima, e aí um monte de livros, tudo bem do mesmo tamanho, tijolos para dar pressão, para poder gravar. Não podia ficar nem uma frechinha, senão a luz faz assim, entrava por cima e velava tudo. Se desse errado, tinha que fazer tudo de novo. E isso para fazer apenas a tela. Isso, se é uma cor, se é mais que uma cor, duas telas. Se fosse 3 cores, 3 telas. O berço térmico, que eu tenho berço térmico ainda guardado. Então, isso aí pode fazer quantas cores quiser. Aí, nesse caso, antigamente ainda tem umas de rolar. Vai tantas telas só. E essa não. Você faz um encaixe, que é 10 cores, uma tela para cada cor. E ela é encaixada sob registro perfeito ali. Tem que cair certinho. E não é só passar uma passada. Eu sempre fui assim, enquanto não estiver bom, não está pronto. Né? E quando é mais de uma cor, tinha que fazer a primeira, esperar secar, para fazer a segunda, esperar secar. Antigamente não tinha o berço térmico. Então tinha que ser um soprador. O que é soprador? Alguém vinha soprando? Olha, você me que até a balança. Meu Deus do céu. Garanto que ele queimou uns quantos secadores de cabelo dele. Muitas noites sem dormir, enquanto ele não conseguia o objetivo dele, que ele sempre foi muito perfeccionista. Enquanto não estava ok mesmo, ele não parava de ver se ficou bom, gravava, se não ficou perfeito, desgravava tudo, e para desgravar também era outro problema. Tinha que deixar tudo de molho, no Alvex, umas bandejas enormes. Aí depois que estava um tempinho ali, ele ia lá com a esponja, na mão, nem botava luva, nem nada, direto, para desgravar tudo aquilo e gravar depois disso. Olha, gente, eu sofri muito, eram as noites geladas, fria, e eu não acostumava com esse frio aqui, né? Mas aí eu ficava, será que vai vir pra dentro ou não vai querer ficar numa outra parte? Era uma peça do lado da casa. Na própria casa. Nossa, era um sofrimento. Eu falei, nossa. Imagina isso quando, vamos supor, e o cheiro? O cheiro. Imagina em 79, por aí, ele imprimindo o adesivo do Tiveto. Ele ia fazer os folhetos deles, chamando para a boutique, para a loja, adesivos. Bom, política, então, quando chegaram, piquetes, né? Pode chegar. Quando chegaram os piquetes na Semana Farroupilha, parece que inventaram a Semana Farroupilha 2 dias. Porque chegaram lá 2 dias só antes. Querem tudo para lá. Então, os piquetes, fiz bastante camisa para piquete. Muito trabalho de escolas, quartéis. O quartel fazia muito, os batalhões cada um queria essas camisas de empresa também, até de outras cidades vindo com ele. É que eu digo, eu fiz a firma no fim para mim mesmo, né? Eu era empregado de mim mesmo, aí depois com o tempo que vieram os colaboradores, né, os amigos, né? E aí foram poucos assim, mas teve um dando, esse que eu citei trabalhando um período comigo. Você foi citar nomes aqui, gente, olha. Então, são coisas assim que tu... E foi a vida inteira nesse trabalho. Parece que foi assim, tu não notas, já passaram esse tempo todo e a gente se dá conta. Olha, a gente quer, Homero, sinceramente agradecer vocês terem tirado um tempinho para vir aqui a nosso convite, que pode parecer uma pequena coisa, contar um pouquinho, olhar para o passado e contar um pouquinho da história de vida de vocês, mas, ao mesmo tempo, isso é o resgate da história, de parte da história de Sapucaia do Sul, porque a história de Sapucaia, quem faz são as pessoas. Sim. Em todas as áreas, né, Kate? Não só na área
da propaganda, na área da arte, mas em todas as áreas. E para nós a gente fica muito feliz quando a gente consegue que os nossos convidados tirem um tempinho na agenda, e vocês gentilmente nos atenderam e vieram, para poder voltar a contar o que aconteceu, como é que era, como é que não era, porque a geração de hoje nem sabe, nem tem certeza que, a não ser que vai estudar detalhadamente, o que é fotolito, o que é a tela de serigrafia, nem o processo de serigrafia, vocês não sabem como é. E tem detalhe, hoje você digita ali, né? Digita, já está tudo prontinho. Na época, para fazer tudo isso aí, um período, tinha que desenhar, para gravar a tela, fazer o fotolito, tinha que desenhar tudo que você quisesse, até letra. Aí botava um filme âmbar, né, por cima, que é um alaranjado, transparente, com fita durex, e depois desenhava, você tinha um estilete, você, que nem clichê, você recortava as letras todas, desenho tudo, uma por uma. Aí você tirava o fundo, era duplo, né? Você tirava aquela película do fundo para ficar só as letras. E aí você gravava as telas. Isso é a primeira gravação. Isso é gravar as telas. E servia também de fotolito o contrário, né? E se estragasse? Perdia a peça. Tudo de novo. E prejuízo. Tinha que gravar tudo de novo. Né? Porque eu me lembro que o fotolito era muito caro. Me lembro que o Ademar Crick, que era o diretor administrativo da Primavera, dizia o processo da fotolitagem de uma arte era caríssimo. Porque um fotolito era caro. A produção da arte em si, de uma agência de propaganda, já tinha o seu custo, né? Mas o processo de fotolitagem era muito caro. Acho que isso era peça, não era nem fabricada no Brasil no primeiro momento, vinha de fora, né? Porque a Kodak é estrangeira, né? Isso, aí vê só os filmes, comprava os filmes, aí tinha umas máquinas. Aí quando eu saí de lá, eu começava com uma máquina que ela já fazia o fotolito, essa época. Logo depois a firma, para ter sócios, aí começou a diminuir, não deu mais, foi extinto. Uma pergunta que não sei se tem a ver, se é igual, o AutoCAD. Eu não sei se chegou a trabalhar ou se servia para isso, porque é mais para questão de arquitetura, mas chegou a ter algum programa tipo AutoCAD para serigrafia? O que mais usado é o Corel. Foi o Corel. Tem um daí que o Luiz disse que é parecido, um mini Corel também. Hoje tem outros, mas o Corel eu acho que ainda domina. Tem pergunta aqui do pessoal que está na live, o Rafael. Ele pergunta, seu Homero, se tem diferença entre as tintas usadas para serigrafia em plástico e nas usadas em tecido? Tem. Você pode explicar um pouquinho? Posso, assim, a gente mesmo tem uma serigrafia, a serigrafia ela tem variantes. Né? Você segue um climático, você é oftalmo, outra coisa, você vai seguir um rumo, né? Sim. Então a serigrafia a gente nunca sabe a serigrafia é isso, não, é muita coisa variada. Então você pode imprimir plástico, mas depende do plástico. Que nem sacola, fiz muita sacola também, em serigrafia. As sacolas tinham que ser tratadas. Elas recebem espécie na flambagem, né? Então você imprime elas tinta seca, uma tinta especial. Só que depois, se não fosse tratado, pegava na mão, saía tudo. Por isso que às vezes já peguei um material que pegava e saía. Até aquele do leite. O saquinho de leite. Sim. Esse era um tratamento exatamente saía. E a tinta para tecido, a gente chama base d'água, acrílica, né? Você dissolve só com água, lava a tela com água, ela é para tecido mesmo, né? E essa de plástico, ela é base de solvente. A emulsão é outra também. A emulsão resistente a solvente mesmo. Né? A água ali em cima vai estragar a emulsão. Eu fico imaginando assim como... Eu só não posso dizer nomes que, para mim também, eu parei até por questão assim, do cheiro que você falou. Eu começava a imprimir, era na pecinha ali, quando era ali, então eu imprimia aquilo assim até de manhã, era umas 7h30 da manhã, estava eu imprimindo. A mãe estava lá na cozinha fazendo café, vinha ela com café, com sanduíche, tadinha. E ela... botando me ajudando, colocar os adesivos, né? E eu tomando café. E tendo virado a noite acordado, trabalhando. Aí, quando eu terminava às 8 horas ali, eu ia dormir um pouquinho até às 10 da manhã, porque daí ia chegar cliente, os clientes, pô, meu Deus, essas alturas do campeonato tem que estar aberto. Então era assim, era de... Ô Melo, e tu falaste aqui antes de nós iniciar o programa
que também chegaste a fazer, aqui uma curiosidade, para a Rádio Equipe, né? Também chegaste a fazer adesivos para a Rádio Equipe. Conta como é que foi essa experiência. Eram uns adesivos tipo etiquetas, que usavam uns laranjinha, essa empresa, tipo assim, 10x3, uns pequenos assim. Como é que chama? Como é que chama o número da emissora? 87.9 gel. Ali foram feitos, e outras coisas assim que, para lembrar, é muita coisa, gente. Mas isso aí eu lembro. Mas dá para dizer que por muitos anos, grande parte dos empresários que precisavam de trabalho de serigrafia aqui na região, claro, teve uma época que não era só o Homero que fazia isso, né? Mas muitos dos empresários aqui se socorreram do trabalho teu e de Rosa para poder imprimir camiseta, imprimir adesivo, imprimir sacola. Eventos. Lembro dos churros? Lembro. As camisetas dos eventos eu fazia para ele. Foram 6 edições. Dos jipeiros. Olha só, gente. Jipeiros, piquete. Então, a brigada, né, porque eu estava com um plotter, que fazia os plotters, então a brigada já tinha as novas viaturas, aquelas com laranja, verde, amarelo, assim, adornando. Até tem uns aí. Eram feitos só num carro, um tipo de carro. Então eles tinham que fazer por aqui e veio para mim, só que deram para Uno. Os Uno é diferente, esse estilo ali, eu tive que redesenhar, botar para dentro, e aí eu comecei a plotar os carros. Então eles reparavam, eu plotava todos os carros. 10 Unos que lá no estacionamento. Na época eu botei os 10 Unos, tudo prontinho, até dentro do detalhe, tudo prontinho, na frente de casa, botei na grama, os carros tudo para eles verem, fotografar. Aí tudo aquilo, daqui a pouco eu estava lá, terminando de colocar os adesivos, aquelas palmas no portão, assim. Eu olhei uma senhora com as sacolas. Por favor, eu quero registrar uma queixa. Achou que a polícia... Minha senhora! Aquele monte de viatura. Quer dizer que se ali explicar para ela o que era serviço isso aí? Não é aqui, meu senhor. Não, foi dois. Além desse, deve ter tido um outro momento também divertido, quando chegou 10 Uno no seu pátio. A vizinhança deve ter ficado pensando. Não, mas tem uma história. Que o Merinho comprou 10 carros. Mas olha só que cada vez que eu ia plotar um carro, o pessoal, tudo armado, tinha que ser, né? O pessoal chegava com os carros lá, enquanto eu plotava os nomes na viatura. Acharam que tinha sido preso. Aí chegou a diretora dela, que era da escola, chegou lá em casa e me viu assim, me abraçou. A Ângela, né? Filha da Ângela, amiga. Ela chegou, Merinho, deixa eu te dar um abraço, Merinho. Porque assim, o que houve, velho? Ai, tu tá vivo. O que houve? Sim, disseram na estação ali que tinham matado o rapaz da esquina facada e que ele foi defender a esposa do assalto. Mas aí, como viaja, estavam todos o pessoal esperando eu plotar e ao mesmo tempo estavam os 4 na frente, no pátio, caminhando. E a mãe fazia o cafezinho, a gente tomava um cafezinho. Então era assim, eu ficava feliz por causa disso. Estava bem conhecido. Olha as histórias, né, tia? As histórias, né? Formulavam na cabeça o que estava fazendo morte. Esse danado do meu primo, que me ensinou a serigrafia, ele era muito assim, fazia em Porto Alegre, ele era escala para alguém. Então, às vezes tinha favores, assim, para agradecer eles, né? Então, surgiu uma vez, eu fazia também a pincel letrista, né? Negócio de painéis. E ele chegou e disse, Merinho, tem uma faixa para nós fazer, não sei, o pessoal da Alguinho. Estou devendo, por isso quero fazer. Vamos fazer? Topa! E sem falar em preço, eu nunca falei em preço. Se quiser pagar, se não quiser, pagar no lugar. Porque, pelo amor de Deus, ficar devendo até hoje, é falecido já, devendo para ele. Aí ele chegou, então tá, vamos fazer, leva a faixa. Aí chegou e escreveu, o Guino Esportes, só isso. Tá. Só eu estava em casa, tudo na praia, e nós fomos para lá. Ele disse, então, enquanto faz a faixinha lá, eu faço um churrasquinho lá, fica fazendo, eu fico fazendo churrasquinho. Coisa boa. Mas quanto tempo eu levar para fazer essa faixinha aí, tá indo fazendo churrasquinho? Não, igual o tamanho da faixa. Espera um pouquinho, igual o tamanho da faixa. Não, é 2 por 20. Que? 2 por 20. Ia imprimir, desenhar à mão, 1,80 por 18 metros de área. E pendurei numa área que eu tinha lá na garagem, tudo em zigue-zague.
Fiquei. Isso 8 horas da noite. Você era solteiro ainda? Solteiro, era solteiro nessa fase. Não tinha apanhado. E achou que o churrasco seria. Sim, aí fiz o churrasco e eu desenhando, até pintar, imagina as letras de 10, 15 centímetros cada um. E aí, o que aconteceu? 6h30 da manhã, Fernando, tá pronto, vamos? Ele acordou sob o salto assim. Tá pronto? Tá, vamos tomar um café. Faltou um café, deixamos secar, era quase meio-dia, nós levamos para Porto Alegre recolher tudo aquilo. Eu digo, são coisas assim que tu... Hoje, na história, se né? pegar uma de 2 por 1, aí eu já estou fugindo. Já pegou muito também, né? Desculpa se eu estou falando muito aqui. Exatamente isso, né? É para contar a história, para falar, é muita história, ainda vai faltar tempo para... Teve uma época que era, fora isso, mas... fugindo da serigrafia, posso dizer? Claro! Lembram-se, não são mais novos, mas teve uma época que teve assim a época de campanha Mexa-se, em 70, que era para o governo, para as pessoas se agitar mais, produzir, fazer, então o slogan era Mexa-se. E nós não desfilávamos mais por escola, né? Nós loucos para desfilar em 7 de setembro, mas não podíamos, não tinha nada, ninguém está mais em escola. E como é que vamos desfilar? Vamos pelo clube, vamos pelo 7, na época. Como é que o 7 ia desfilar? Então, o que nós fizemos? Desfilar de carro. Então, era eu, meu irmão Zé Carlos, o Fernando Rodrigues, o Beto, não sei o Beto Cambuim, o Alemão Celso Oliveira, né? E o Verrugem, o Silvio, e o falecido amigo meu, Paulo Fernandes Tiriça. Tiriça não tiveram contato. Arrumamos um Ford de crime, gente. Hoje os caras matam. Um Ford 51, estava tirado num campo de futebol, que era um primo da mãe. Nós chegamos lá, era um galinheiro, ficavam as galinhas dentro do ninho. E o que aconteceu? Cada um que comprou 500 pila, vou dizer, né? Cada um deu um pouco. Nós chegamos lá e começamos a fazer pegar. O Alemão Celso que mexia com isso aí, botou um vazio de gasolina no carburador, conseguimos pegar. Bom, mas antes de ir, nós temos que fazer ele sentir confiança para levar para casa. Aí nós começamos a dar uma volta no campo de futebol. Comecei, cada um que pagou tinha que dar uma volta. E segurando na marcha, que a marcha caía. Aí em cima. Nossa! Lá pelas tantas, todo mundo andou, daqui a pouco uma senhora assim, com as mãos na cabeça, assim, fazendo assim, abanando. Nossa, o que foi, meu Deus do céu? Ela olhou assim, olha aqui, a roupa do meu filho para a escola, como é que vai para a escola? Ela botou para Guará. Na grama? Vocês passaram. Não viu? Nada. E passamos por tudo. Gente, aquilo tava, imagina. Daí foram parar na polícia, né? Não, olha só. Aí nós chegamos lá e, por favor, o que a gente pode fazer? Agora não tem roupa. Aí pegamos, falei, meu filho, pensamos em juntar um pouquinho de cada bolso lá, pegamos, juntamos um pouquinho, juntamos. Ai, minha senhora, desculpa, mas eu não sei o que nós vamos fazer. Eles estão falando, né? Chegou lá, meu filho, deu dinheiro, não deu, não, o que eu vou fazer? Como é que ele vai estudar? E começou a contar, né? Ah, meu filho, coitadinho, mas grande coisa, falamos de faltar um de aula também, continua. Histórias Homeros. Aí cortei a capota fora. Cortei a capota com serrinho de cana e talhadeira. Para todo mundo desfilar no dia 7 de setembro. Todo mundo de capacete, roupa de mecânico e uma bombona de 100 litros de água para botar no radiador que estava furado. E nós desfilamos ali. Um dos problemas que deu. Escreveram no carro, Mexa-se, que era a campanha da época. E o carro parou bem na frente do palanque. Tem fotos disso, Amelinho? Olha, 2 a gente tem. Mas eu devo conseguir mais. Todo mundo fora, assim, tudo em pé, assim. É importante fotografar, fazer foto digital dessas fotos para a gente poder encaminhar até o museu. Até de amigos aqui que contribuem. E se tiverem, manda aí. Aí, ó, se você tem fotos desses desfiles que aconteciam do Mexa-se, 1970, 71, 70 e poucos, por favor, compartilha com a gente aí para a gente poder repassar o museu, né? Coisa boa. Bem passado um pouco, né? Mas 21h52, olha como passa a hora rápido. Eu tava tremendo, gente.
mais Tá pra vendo vocês aí? Olha, gente, venham pra cá, gente, é muito bom. A gente fica feliz, porque realmente é um bate-papo descontraído, porque é contar a tua história, a história de Rosa, a história da família, de alguém que nem eu disse antes de começar a entrevista ali na outra sala, o programa Confraria também busca, junto com o Espaço Cultura, histórias de gente que faz, né? Gente que faz coisas diferentes, gente que trabalha, gente que movimenta a história, que é o caso de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Além disso, 40 anos de casado, né? Isso. Até hoje o Homero é conhecido, nós somos um dia ali, fazer um serviço. O que era o serviço que nós somos ali? O rapaz falou: o senhor é o senhor Homero, da serigrafia? Mas muito ouvi falar do Tem senhor. uma historinha rapidinha, me diz um tempo, por favor. Pode contar essa. Logo que eu tinha um Jeep, um outro Jeep, em 54, né? E eu estava na parreira, ali em casa, e daqui a pouco arrumando, e quando a galera entrou um moço, chegou e falou: quem é o seu Homerinho? É você? Eu, sim, muito prazer, eu sou o Padre Adilson Cunza. Ele recém tinha chegado, meu querido Padre, um beijão, Padre. Gente. E ele queria saber se era que informaram a ele que o Homerinho tinha um Jeep. E eu tenho, vi que seria. Que nós queremos fazer a primeira, uma caravana com a Nossa Senhora e levá-la em cima, a procissão de carros. A primeira, né? É a primeira. A primeira procissão que era isso. Quando ele Isso era o quê? 70? Um pouco antes. Não, depois. Meu, ele tem 45 anos de igreja aqui, né? 44. 45 anos atrás. Foi uns 4 anos antes de eu casar. Foi a primeira procissão que a Nossa Senhora foi no Jeep do Homerinho. Até hoje ele conta com tanto facilidade. Ela foi amarrada, olha só, e ela foi em cima do Santo Antônio, que a gente chama, que é aquele ferro do Jeep. Mas como que ela se equilibrou ali? Porque tem o para-brisa e tem o Santo Antônio que é atrás do motorista para proteger. Tá. Então formava um apoio. Fizeram um tapume de tábua. E isso foi ali, aí todo enfeitado. E foi essa a primeira. Aí depois teve a dos motoqueiros, né? E foi quando ele foi lá de novo e eu estava com um problema no Jeep. Um outro Jeep. Perdão, esse Jeep, só que deu um problema. E aí ele foi lá e ficou triste. E eu, o que eu posso fazer? E ele foi embora, tadinho. Aí chegou um mecânico lá, amigo, eu expliquei para ele: não, mas a Santa não pode ficar sem o Jeep, o pessoal não pode, ele assim, é um paulista. Uhum. Chegou, foi lá, conseguiu pegar o Jeep. Peguei o Jeep, ó. Correu lá no andei. Cheguei de frente da igreja, tava um Fusquinha, já com a Santa em cima, cheio de fita, já. Toda já amarradinha. Já tinha decorado. E eu postei o Jeep, eu não lembro o nome da freira, da amada, querida. Aí nós chegou e, olha, o Homerinho está, Padre Deus, o Homerinho está aqui com o Jeep. Ele veio assim, tira do fundo e põe no Jeep. Fizeram isso? Tiramos. E graças a Deus protegido que não parou o Jeep. É porque o Fusca seria um improviso, então, né? Sim, podia cair, exato. E aí acabaram bem amarrado, mas que bom que conseguiram consertar, né? Olha. Que missa, que procissão, Padre, olha, a gente sente. Olha, a alegria é nossa. 21h56, agora sim, abraço final do Homero, abraço final da Rosa aí para nós encerrar o programa. Antes deles darem um abraço, só pra gente finalizar aqui, pro pessoal também entender, hoje o senhor não está mais trabalhando com serigrafia. Isso, os meus que querem seguir, seguiram outros caminhos, mas olha, espere. Quem sabe? Alguma coisa os guris fazem, né? Quando eles têm um tempinho de folga lá, eles ajudam. Se o Homero tem alguma coisa para fazer de alguns clientes antigos que ainda vão lá procurar ele, se ele tem uma tela gravada, ele até quebra o galho lá. Já foram muitos anos dedicados, né? Posso dar mensagem? Claro, por favor. É a primeira vez e olha, estou muito honrado, estamos honrados, né, Rosa? Claro, com certeza. Como a gente não vai estar aqui agora tão cedo, não se sabe, mas pelo menos cedo em relação ao que eu queria desejar às mães. Sim, né? eu vi sua emoção. Olha, gente, felizes as mães, a todos que estiverem ouvindo, vocês que foram mãe, né, Rosinha? As mães, para todas as mães, elas são muito
As que estão lá em cima nos uns falam calorosos dos seus filhos, que cuidam, né? E a gente só tem que agradecer. Tá chegando o Dia das Mães, domingo, né? É domingo. Daí... É aniversário do meu irmão, né? Então, ó, vamos aproveitar, deixa do Homerinho da Rosa também, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães. O próximo Confraria já terá passado, né? Sim. O Dia das Mães já foi. Um abraço à turma do Jantar 70, que é dos amigos 70, que Nabo Fernando, que faz lá, janta lá, é uma turma. Turma boa. Coisa boa. Então, aproveitamos para relembrar um pouco da história do Homero Zandonai e da Rosa Maria Zandonai e Zandonai, né? Daí com a gente, a Rosa, que é paulista, veio de São Paulo e acabou se apaixonando por um gaúcho, ficou por aqui já faz quase 50 anos isso. Foi um clipe, né? Nossa vida em Sapucaí. Escreveram uma bela história de amor, estão escrevendo ainda, inclusive com a serigrafia, né? Trabalharam muitos anos com a serigrafia, hoje a empresa está desativada, mas já está aposentada, já fez demais. Hoje é só para lembrar, matar a saudade, não, Marinho? Muito obrigado mesmo. Está curtindo muito só agradecidos. Agora está nessa. Me convite pro chazinho, está feito. Pode deixar, com certeza. Na Casa Verde vai deixar verde. Kate, Marília, palavra final de vocês? Bom, para mim foi uma honra, né? A gente poder ter vocês aqui. Eu gosto muito de história e ter uma parte de Sapucaí aqui com a gente, assim, é realmente muito bom. Então, muito obrigada quem está assistindo, quem está ouvindo aí pela rádio. E Feliz Dia das Mães. Até a próxima vez. Gratidão. Feliz Dia das Mães também. Então tá. Fechando o programa, a gente volta semana que vem, próxima terça-feira, às 20 horas. Você já sabe, né? Tem mais uma edição do programa Confraria, aqui na minha, na tua, na nossa Rádio Equipe 87.9 FM. Sim. Tchau. Tchau. Beijo.